Se você trabalha 5 horas e gera um resultado X, e outra pessoa trabalha 1 hora e tem um resultado X ao quadrado, qual dessas pessoas é mais produtiva? Então, quando eu começo a quebrar esse meu padrão de pensamento, essa crença vai embora. Se essa crença vai embora, ela me liberta para acreditar que eu não preciso ter mil e uma tarefas, mil e uma utilidades. Quem tem mil e uma utilidades é o bombril, não somos nós, para ser produtivo. Eu simplesmente preciso fazer o que tem que ser feito com foco, disciplina e gerar o resultado que eu desejo. Isso sim é valioso. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do E aí Siri. O E aí Siri é um programa de caixinha de perguntas e respostas que eu deixo lá no meu Instagram. E nesse formato aqui, trazendo para vocês, eu consigo falar mais sobre o assunto de uma forma mais específica, mais objetiva, de uma forma mais profissional, para que efetivamente eu consiga ajudar vocês a prosperarem tanto na vida quanto nos seus negócios. O tema de hoje é justamente para as pessoas que estão frustradas com aquele argumento: eu não tenho tempo, né? Foi deixada há um tempo atrás uma caixinha de perguntas sobre esse tema e a maior parte das pessoas ainda tem dificuldade de fazer um planejamento, tem dificuldade de manter uma agenda, tem dificuldade de eleger prioridades. Então, dessa forma aqui eu vou conseguir ajudar vocês de uma forma mais certeira. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Lippe Alves e a partir de agora eu sou a sua mentora. Contexto, né? Para contextualizar vocês, eu fiz há um tempo atrás, há uns dias atrás, uma caixinha sobre a questão da agenda, né? Para quem consegue fazer um planejamento, a maior parte das pessoas não conseguem fazer um planejamento, das pessoas que conseguem fazer um planejamento, a maior parte delas não conseguem cumprir. E aí eu deixei uma caixinha que a pergunta era a seguinte: o que acontece que você não consegue cumprir o que foi planejado? Então a pessoa vai lá, faz um planejamento, mas ela não consegue cumprir com aquilo que foi planejado. A primeira resposta que eu selecionei aqui para vocês foi a seguinte: a pessoa colocou que tem muita atividade e não consegue cumprir a agenda, o planejamento, porque falta hora nos dias dela. E quando eu escuto assim, né, falta hora no meu dia, essa é uma das maiores mentiras que a gente pode contar para a gente mesmo, né? Independente da quantidade de atividade que você tem, você sempre vai ter 24 horas. E quando a gente fala falta horas no meu dia, se você tivesse 50 horas, entenda o seguinte: mesmo assim faltaria hora nos seus dias. Porque, na verdade, o que falta não são as horas, mas falta o planejamento, falta uma organização do que você vem desejando fazer no seu dia. Falta prioridade, falta rotina, falta disciplina, pode faltar uma série de outras coisas, menos falta de tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem, e uma vez que o tempo passou, ele passou. Então, tenho muita atividade, mas eu não consigo cumprir essa atividade porque me falta tempo. Então, vamos entender o seguinte: o tempo são 24 horas para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Sempre teremos esse mesmo tempo. Então, quando a gente usa o argumento falta tempo, né, entenda que é algo que a gente não consegue mudar. E mesmo se conseguisse, se você tivesse 50 horas no seu dia, você iria dizer que não tem tempo, porque na verdade a falta de tempo é uma consequência de uma série de ações que você faz, de escolhas que você faz, que te traz essa consequência dessa sensação que te falta tempo. Mas é importante a gente não confundir, né, falta de tempo com falta de prioridade. Então, se você tiver 50 horas, você vai continuar não tendo tempo, porque na realidade o que falta para você é você saber eleger quais são as suas prioridades, o que realmente importa, né? Quando a pessoa traz essa demanda da falta de tempo e a gente começa a questionar, né? Mas o que você faz ao longo do seu dia? E aí são tantas atividades, né, que essa pessoa coloca ao longo do dia dela, que é humanamente impossível cumprir tudo aquilo, realmente não tem um tempo, né. Mas da onde as pessoas tiraram que precisa ter tantas atividades assim, né. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Quando a gente aprende a eleger prioridades, quando a gente sabe o que é prioridades, quando a gente sabe o que realmente é mais importante, essa demanda da falta de tempo ela deixa de existir.
Inclusive tem um livro que chama A Única Coisa, e esse livro ele pode te ajudar nessa questão das prioridades. Então eu já deixo aqui uma leitura recomendada para você, né. Hoje o que a gente mais tem encontra aqui na sociedade em que a gente vive, nessa loucura que a gente vem vivendo, né, são pessoas cada vez mais sendo engolidas pelo tempo. Então, quando você usa o argumento que você não consegue manter um planejamento, você não consegue manter uma agenda por falta de tempo, o tempo está te controlando, né? Você está sendo dominado por ele. A agenda e o planejamento nada mais são do que ferramentas para que a gente assuma o controle desse tempo e faça realmente o que precisa ser feito dentro daquilo que é prioridade, dentro daquilo que é importante para cada um de nós. Eh, Se você não estabelece prioridades, se você não estabelece o que realmente é importante para você, você é aquele tipo de pessoa que acaba aceitando qualquer atividade. Sabe curva de rio, que tudo para em você, né? Então, muito provavelmente pela sua falta de capacidade de dizer não, por você não saber selecionar suas tarefas, por você muitas vezes querer se sentir produtivo, você acaba pegando essa turbulência de atividades e colocando na sua agenda, né? No caso, por exemplo, de pessoas que desempenham muitos papéis, né, então, por exemplo, uma mulher que é mãe de família, né, é mãe, é esposa, é dona de casa, trabalha fora, ainda precisa ir na academia, cuidar da saúde, fazer o skincare. Olha quantas tarefas, quantos papéis tem essa mulher. Se ela não consegue, né, estabelecer um tempinho e um momento para cada uma dessas interfaces, como é que vai ficar? Aí vem o sentimento de frustração. Eu não consigo fazer nada por mim, eu não consigo fazer nada para mim, eu não consigo dizer não para as pessoas. E quando você vê, você está abarrotado de tarefas, cheio de frustração, de angústia, de ansiedade, e as coisas ficam ali patinando. Então, a importância da gente insistir nesse processo da agenda é justamente para que, sim, a gente estabeleça prioridades, defina o que realmente é importante, em que momento eu vou cuidar disso, 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 eu coloco ali na agenda e cumpro essa agenda, né. Dessa forma vocês vão ver que vai brotar tempo na vida de vocês. Agora ainda dentro desse tema, o que eu queria que vocês refletissem aqui comigo, para pensar por alguns segundos. O que você acha que vale mais na sua vida? O que é mais importante para você? Você, né, perceber que você tem infinitas atividades, mas que essas atividades não estão dando resultado, ou seja, essas atividades de uma certa forma, não te trazem resultados positivos na sua vida, mas nossa, você está ocupado, é aquela sensação da mente ocupada, a sensação de que você está abarrotado de coisa, mas são coisas que não estão te levando a nada. Ou você entende que é mais importante você ter algumas atividades específicas, bem pensadas, planejadas e direcionadas, para que te tragam o resultado que você deseja. É uma questão de escolha, né. Então se você quer continuar com essa sensação de ficar dando tiro para todo lado, sabe, atirando para todo lado, e o resultado não vir, ok, né, pensa sobre isso, não sou eu que vou mudar a sua opinião. Mas se você quer realmente entender que a questão não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas é o que a gente seleciona, o que a gente escolhe fazer que vai definir os nossos resultados, as coisas começam a ser diferentes, né. E aí precisa ir um pouquinho mais fundo ainda, que é quando a gente traz essa sensação de estar ocupado o tempo todo, muitas vezes para não olhar para a gente, sabe, eu preciso manter minha cabeça ocupada, porque eu não quero olhar para aquela dor que está aqui. Então, de uma certa forma, também acaba sendo uma sabotagem, não é, para que você não tenha acesso aos seus sentimentos, suas emoções. Também tem a questão das pessoas muitas vezes quererem essa sensação de estar ocupado o tempo todo, porque elas têm um desejo de utilidade. Elas precisam se sentir úteis o tempo todo. Gente, mas isso é extremamente cansativo, né, porque talvez as atividades que você vem selecionando ocupam o seu tempo, mas não tem serventia, né, então tem que tomar um cuidado com todos esses pontos que eu estou dizendo aqui para vocês, né. Eh
O maior problema quando a gente usa esse argumento de que eu tenho muitas atividades e me faltam tempo para concluir, é justamente a gente acreditar que essa falta de tempo é o mal que a gente vive hoje, e não é, né. Porque se tem pessoas que conseguem ser bem-sucedidas, pessoas que conseguem um resultado positivo, pessoas que conseguem dar uma direção na vida delas, por que você não consegue, né? Eu me lembro aqui, eu tive uma aluna que passou pela mentoria e ela tinha infinitos papéis, né. Ela começou a mentoria grávida, ela já tinha 2 filhos, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, ela ainda trabalha com vendas numa empresa de cosméticos. Ela tem a empresa dela e do marido que ela cuida também da parte administrativa e ainda entrou no processo da mentoria, que precisa de uma dedicação. E eu ficava olhando para aquilo, eu falei assim: "Meu Deus, como que essa mulher arruma tempo, né?". E aí, com o passar do tempo, antigamente a mentoria tinha um processo uma estrutura diferente, ela teve o neném e aí ela continuou participando, nem que seja para amamentar o neném, né, às vezes ela pedia para os outros meninos tomarem conta do neném, para que ela pudesse fazer um processo ali da mentoria, e ela ia se virando nos 30. E uma das coisas que ela trabalhou foi essa organização do tempo também, né. E aí nesse meio do caminho ainda ela pegou covid, né. Então para pensar, se ela não tivesse se esforçado, né, ali dentro do processo da mentoria, em entender que ela precisaria se organizar, né, e tinha dentro dela um processo de querer fazer tudo, aquilo de abraçar tudo, porque eu dou conta de tudo, porque eu tenho que dar conta de tudo, porque eu sou uma super mãe, sou uma super pessoa. E quando a gente tem essa questão de ser super mãe, super esposa, super pessoa, super ser humano, falta gentileza com a gente, né. Então, quando a gente começa a ser mais gentil com a gente, quando a gente consegue trazer mais gentileza para esse processo, as coisas podem ser diferentes, né. Se vocês me perguntassem assim: "Simone, mas então por onde que eu começo?", né, se você está preso nessa desculpa que te falta tempo, porque você tem muitas atividades, talvez a demanda sua seja por onde você começa. E aqui, eh, eu daria algumas alternativas para vocês e vocês precisam ver em quais dessas alternativas você mais se encaixa. A primeira delas, talvez o que falta para você é falta de clareza, né. Se você não tem clareza, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe qual é o seu ponto B, não tem como você saber o que é importante. Não tem como você saber o que é prioridade, né. E aí qualquer coisa serve, né. Qualquer coisa, qualquer atividade que cair no seu colo, você vai pegar para fazer, né. Porque a gente só aprende definitivamente a dizer não e ser mais seletivo quando a gente tem muito claro o que a gente deseja, quando a gente tem muito claro o que a gente quer fazer. Então acho que o primeiro ponto que você pode pensar para começar a mudar, né, esse padrão que vocês alimentam, às vezes de ranço, né, com agenda e planejamento, é a questão da clareza. Sem clareza, dificilmente você vai ter foco, né, porque o foco vem da nossa necessidade de focar a atenção naquilo especificamente. Só que se eu não tenho clareza que aquilo é importante, tecnicamente eu não vejo a necessidade internamente de realmente focar naquilo como eu deveria focar. Aí uma atividade que seria para você demorar 30 minutos, por exemplo, com falta de foco, muito provavelmente você vai demorar 2, 3 horas. Então, muitas vezes, as atividades que a gente faz de maneira focada, né, desliguei o celular e agora eu vou fazer isso, é a única coisa que eu vou fazer agora. A gente consegue fazer em 40 minutos. Mas se durante essa atividade, né, o cachorro latiu, o papagaio piou, a criança chamou, o celular tocou, você não vai fazer em 40 minutos. Você vai fazer em 2, 3 horas, né. E isso vai comendo, trazendo essa ideia de que o tempo está sendo engolido de alguma forma, e não está. É porque falta foco, e falta foco porque você não tem clareza. Outro ponto importante, além da clareza, do foco, é a prioridade.
A gente precisa saber qual vai ser minha prioridade naquele dia. Eu posso até ter 50 atividades importantes, isso pode acontecer, talvez se você tenha essa rotina, eu não sei, né, eu gostaria até de entender um pouco melhor, mas talvez realmente seja a sua realidade. Você tem muitas atividades, só que dessas atividades, entenda que existem algumas que são prioridades para aqueles dias e outras que não são prioridade para aquele momento. Existem tarefas e atividades que não dependem de você e existem tarefas e atividades que dependem de você. Existem tarefas e atividades que você pode terceirizar, delegar e pedir para uma pessoa te ajudar, e existem tarefas que você mesmo vai ter que fazer. Quando a gente tem prioridades, a gente consegue definir, bom, essas são minhas prioridades do dia. Primeiro eu resolvo as prioridades, depois eu vou pegando aquilo que dá para fazer da forma que me for mais conveniente, né? Mas é extremamente importante para a gente conseguir fazer um planejamento efetivo, um planejamento onde realmente me traga resultados, a gente conseguir saber quais são as nossas prioridades. Mas se eu não tenho clareza, se eu não tenho foco, eu muito menos vou saber quais são as minhas prioridades, né? Outro fator que eu identifico que consome o tempo das pessoas e dão essa sensação de que falta tempo é a incapacidade que nós, seres humanos, temos de dizer uma palavra bem curtinha: "não". O fato da gente não conseguir falar não para as pessoas, para a família, para amigo, para filho, para relacionamento, seja para qual atividade for no trabalho, essa atitude de não falar não, também consome o nosso tempo, porque se eu não falo não, eu estou pegando para mim mais uma atividade que na verdade nem cabe no meu tempo, não dá tempo para eu fazer aquilo, mas eu não consigo falar não e aí, já era. E o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente fala sim para uma pessoa, não podendo dizer esse sim, porque não dá tempo para eu fazer aquilo, mas eu disse sim por medo de falar não, por receio, por não conseguir falar o não, cada sim desse que eu dou para uma pessoa é um não que eu digo para mim mesmo, né? Então, se chegar alguém agora para mim, Simone, eu preciso que você faça isso para mim. Olha, nesse momento eu não consigo fazer. Se você puder esperar, assim que eu tiver um tempo, eu faço para você. Pode ser? Se a pessoa tiver urgência, ela vai arrumar uma forma de resolver aqui. Agora, se eu pego e falo para a pessoa, não, pode deixar aí, pode deixar que eu faço. Eu vou ter que parar algo que é importante para mim, algo que estava ali no meu radar, no meu foco, na minha prioridade, deixar de lado e resolver aquilo para aquela pessoa. Agora, se vocês acham que é justo você falar sim para uma pessoa e dizer não para você, peça ajuda. Peça ajuda, porque isso não é natural, né. É comum as pessoas fazerem isso, mas entenda, isso não é normal, né, isso não pode se tornar uma regra na sua vida. E eu não estou dizendo para vocês se tornarem pessoas egoístas, não. Se você puder ajudar, se aquilo, for viável para você, se você dizer sim para aquela pessoa, não vai atrapalhar os seus resultados, não vai afetar o que você está fazendo, lindo, que ótimo, ajude, né, a gente vive em sociedade, a gente precisa um dos outros. Em algum momento você também vai precisar de pessoas para te ajudar. O que não dá é para a gente dizer sim, querendo dizer não, e a gente diz o sim pela nossa incapacidade de dizer não, né? Que é a questão de não querer decepcionar, não querer frustrar, o medo de não ser aceito porque você disse esse não. Só que entenda, às vezes a pessoa que está do outro lado e sempre escutou o seu sim, ela vai ficar meio assim rancorosa com você de dizer o não. Mas isso com o tempo vai passar, as pessoas se acostumam que a gente não vai estar mais disponível o tempo todo. Então aprendam a estar mais disponíveis para vocês, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas prioridades, para aquilo que você determinou que é importante. E se ao longo, né, desse período você consegue ainda assim ajudar outras pessoas, faça isso sem prejudicar a si mesmo. Essa conta de fazer para o outro se prejudicando, ela não fecha.
Ela não fecha aqui e não fecha mais para frente. O que eu quero que vocês entendam, que quando a gente entende o porquê que eu faço isso, ou seja, o porquê que eu pego um monte de atividades, mesmo não tendo tempo para tudo isso, o que a gente precisa identificar é o que está por trás do comportamento. Usualmente, o que nós seres humanos fazemos? A gente identifica que tem um comportamento que não está legal. Nossa, esse comportamento de eu ficar fazendo um monte de coisa, de anotar na agenda, não dá certo, a agenda não serve, pá. E aí você elimina. Você identifica que esse comportamento tem um problema. E aí você vai e tenta mudar esse comportamento. Só que quando a gente tenta mudar a consequência, porque todo comportamento é uma consequência de uma série de fatores que acontecem internamente, isso é muito difícil. Você pode mudar por um tempo curtinho. As pessoas precisam aprender a mudar um padrão, toda uma estratégia. E por trás disso tem uma série de outros fatores que precisam ser trabalhados. Os valores que vocês têm vão influenciar, as crenças que vocês têm vão influenciar, o gatilho que vocês usam para iniciar esse comportamento vai influenciar. Então entenda, não adianta a gente querer mudar uma parte do jogo, a gente precisa mudar o jogo todo. A Cristiane deixou uma pergunta aqui, que no caso dela pediram ajuda para cuidar dos tios. Será que se eu falar não sempre que precisamos nos ajudaram? Bom, se eu entendi a pergunta dela, ela está colocando aqui, né, que pediram ajuda para ela cuidar dos tios, e ela está com dificuldade de dizer não, porque afinal de contas os tios sempre ajudaram, certo? Eu entendo esse seu receio, né? Eu entendo a sua vontade de te ajudar. Só que se você oferecer uma ajuda que você não pode dar, Cris, isso vai prejudicar você, né? Isso ou a curto prazo ou a longo prazo vai te prejudicar. E muitas vezes o não vai ser doloroso, vai doer, né? Mas a gente precisa assumir que eu não tenho condição de fazer isso agora. Então, se realmente você não tem condição, não dá para ajudar, entende? Talvez você possa ajudar pensando em outras soluções. Como que a gente pode pensar em novas soluções, né, para cuidar dos tios, que não seja só você fazer esse cuidado? E aí você tem que ver até onde essa ajuda é saudável para você e até onde ela não vai ser saudável para você. Você precisa avaliar, ok? Por exemplo, muitas pessoas, né, o parente chega, tio, pai, mãe, pede um dinheiro emprestado. E aí você não sabe falar não, você vai e empresta o dinheiro. Mas você não tinha aquele dinheiro para emprestar, você não podia fazer isso. E você fez por não saber falar não. O que eu quero que vocês entendam, que não é para a gente sair falando não deliberadamente porque a gente é malvado, porque a gente é, né, é um monstrinho. Não é isso. É porque eu não posso dizer sim para uma pessoa e dizer não para mim. Gente, isso não é justo. Não é justo, não é coerente. Eu tenho um paciente que passa comigo, só para clarear para vocês, assim, que eu acho que às vezes com exemplo fica mais claro. E ele agora no final do ano, ele estava com um desafio, porque ele tinha que ajudar a mãe em uma situação X, mas ele não tinha tempo para ajudar a mãe na situação X, e ele estava ali ansioso, se remoendo, porque ele não conseguia dizer não para a mãe, ele não ia ter tempo para ajudar a mãe, ele ia ter que abrir mão, do que ele tinha se proposto a fazer, que era importante para ele, que não dava mais para ceder, para poder fazer aquilo para a mãe. Dentro desse processo, né, eu questionei, mas não existe nenhuma outra alternativa? A única alternativa é você ajudar a sua mãe? Só você pode ajudar a sua mãe nesse mundo inteiro, né? E às vezes, não é. E aí chegou à conclusão que ele poderia terceirizar essa ajuda para a mãe, pagando para uma pessoa fazer o que ele então iria fazer. Acabou ficando num valor super abaixo do que ele esperava. Ele foi lá, resolveu o problema, continuou fazendo o que ele tinha que fazer para ele, não disse não para a mãe, mas conseguiu uma alternativa. Então, às vezes, antes da gente dizer o não, a gente pode buscar por alternativas também. Olha, fulano, eu não vou conseguir ajudar, tal, 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 tal. Mas tem essa opção, tem essa opção, tem essa opção, e assim vai.
Então as pessoas às vezes dizem o sim ou não, porque elas não sabem fazer escolhas, porque elas não sabem pensar e criar em alternativas. Então, às vezes, uma alternativa do que você seleciona, tecnicamente você vai dar um não, mas junto com o seu não vem outras possibilidades. E talvez sejam até possibilidades melhores daquelas que você mesmo faria. A outra pergunta que eu selecionei aqui para vocês é: percebi que a agenda não dá certo porque eu não sei eleger minhas prioridades. Ah, criatura, socorro, né? Essa pergunta, ela se encaixa muito naquilo que a gente acabou de conversar na questão anterior, né? Que eu falei um pouco sobre falta de prioridades. Então, assim, para não ficar falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo viés de pensamento e de olhar, eu quero deixar uma dica aqui para vocês em relação a prioridades. Para quem ainda está muito cru nesse processo de estabelecer prioridades, de tentar entender quais são as suas prioridades, o que eu recomendo fazer? Primeiro passo, faça uma listinha. Então, por exemplo, hoje a gente está numa quinta-feira. Então, hoje, quinta-feira à noite, você vai reservar 15 minutinhos do seu tempo no final do dia e você vai fazer uma listinha com as atividades para o dia anterior. Você vai colocar nessa listinha todas as atividades para o dia seguinte. Dia anterior, olha que louca, para o dia seguinte, tá? Então você vai fazer uma listinha com todas as atividades para o dia seguinte. Fez essa listinha? Reveja essas atividades e classifique da seguinte forma: o que você pode resolver, que está no seu controle, e quais dessas atividades você não consegue resolver e não está no seu controle. Por exemplo, vamos lá que eu tenho 30 atividades. Dessas 30 atividades, eu vou ver assim: "Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso ir, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo". Todas essas atividades tá no meu controle? Porque tem gente que coloca atividade que ela não pode resolver. E se você não pode resolver, ela não tem que estar na sua lista de atividades. Então, certifique-se que das atividades que você colocou, todas elas estão no seu controle de resolver, ok? Terceiro passo: das que você pode resolver, as que você não pode, já elimina, nem deixa mais no seu campo de visão, não deixa mais no seu radar. Das que você pode resolver, quais realmente precisam ser realizadas naquele dia. Porque talvez você colocou uma atividade que você pode fazer daqui 15 dias, que não vai interferir em nada. Então, certifique-se dessas atividades que você pode resolver, que está no seu controle de resolver, quais dessas atividades realmente precisam ser feitas no dia seguinte. Quarto ponto: dessas atividades essenciais que você realmente precisa resolver naquele dia, quais, eh, dessas atividades que vocês precisam resolver naquele dia, você vai colocar em ordem crescente, da mais importante para menos importante. Então, você vai colocar a atividade mais importante, depois a outra, a outra, a outra. Pega as atividades que você tem que resolver no dia seguinte, coloca por escala de prioridade, da mais importante para menos importante. Feito isso, você vai estimar um tempo para cada uma dessas atividades. Se demanda mais ou menos meia hora, 40 minutos, 1 hora, 3 horas, 4 horas, eu não sei. Mas para cada uma dessas atividades, você vai colocar um tempo estimado para resolver. Lembrando, sempre dê prioridade de começar para as atividades que precisam de mais atenção, de mais foco. Começa das mais importantes e vai descendo. Assim que você distribuiu o tempo necessário para cada uma dessas atividades, você vai pegar essas atividades e vai colocar na sua agenda e no dia seguinte você vai executar. Simples assim. Fácil? Talvez não seja. Mas se você não tentar, você vai conseguir continuar, né, patinando no mesmo ponto. E aí é uma questão de escolha. Existe uma frase que eu acho que é assim: decisões fáceis nos levam para uma vida difícil. Decisões difíceis nos levam para uma vida mais fácil.
Fácil no sentido de simples, de leve, tá? Não é que é fácil de: "Ai, não preciso fazer nada", de falta de esforço, tá, gente? Então, muitas vezes, a gente decide tomar uma decisão simples, por exemplo, não fazer uma agenda, porque: "Ah, deixa pra lá, uma hora eu resolvo". Isso vai dificultar a sua vida. Agora, se você toma uma decisão difícil hoje, que é aprender a mexer em uma agenda, aprender a fazer um planejamento, essa decisão difícil de hoje, que vai te exigir esforço, disciplina, foco, atenção, vai tornar a sua vida mais fácil com toda certeza. Pensem nisso, ok? Outro ponto importante agora é a outra pergunta que me deixaram. A pessoa fica presa na agenda, se sente sufocada e paralisada. Eu não sei vocês, gente, mas eu confesso que no começo, para mim, o processo de agenda também era assim. Eu me sentia muito sufocada, eu me sentia presa, me dava angústia mesmo, me dava ansiedade. Olhar para a agenda, eu via aquele tanto de coisa para fazer, eu falava: "Meu Deus, nossa". E aí eu pensava assim: "Mas quem é a agenda para dizer o que eu tenho que fazer?". Gente, olha que loucura. Eu montei a agenda e eu brigava com a agenda que eu tinha montado, porque eu não queria cumprir a agenda. Tipo, quem manda na minha vida sou eu, mas criatura, foi você que fez a agenda. Entende? Entende como existe um padrão de crença enraizado nessa fala. Quando eu faço uma agenda, eu me sinto presa, me sinto sufocada. A pessoa acredita nesse pensamento, a pessoa acredita no que ela está dizendo. De fato, ela se sente assim, né? Eh, e se você realmente continua acreditando nisso, "Ah, eu não consigo mudar". Você precisa mudar a sua forma de pensar. Mas a gente só valida uma forma de pensar diferente com resultados diferentes. Então, se você não estiver disposto a ir lá, fazer uma agenda, patinar, reclamar, voltar, fazer de novo, ajustar, criar uma estratégia que seja eficiente para você, entenda que é muito mais fácil você cair nesse pensamento de que a agenda te sufoca, que a agenda te paralisa. É mais fácil você acreditar nessa ideia. A nossa mente, ela é muito safada. Ela vive trazendo esses pensamentos que acabam nos limitando. A grande questão é, se eu deixo esse pensamento permanecer por 1 minuto, 2 minutos, esse pensamento me domina. Eu tenho que dar um peteleco nesse pensamento, mandar esse pensamento lá para a cucuia, né? Eu tenho que quebrar esse pensamento de alguma forma. E é isso que a gente precisa buscar dentro da gente. Então, quando vem o pensamento, nossa, mas a agenda me limita, me sufoca, me sinto presa, amarrada. Aí tem que vir, ah, é? E por que que as pessoas bem-sucedidas trabalham com agenda? Talvez nem todas, eu acredito que nem todas tenham agenda, mas a maioria sim, a maioria sim, né. Se você tem a demanda da falta de tempo, é porque está faltando organização do tempo, não está faltando tempo, entende? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de padrão de pensamento, que é de onde nascem, surgem as nossas crenças limitantes. O que a gente precisa entender, o que é muito, muito, muito importante vocês entenderem, é que agenda, planejamento, planner, qualquer uma dessas ferramentas, não importa qual delas, elas não foram feitas para sufocar e paralisar ninguém. Pelo contrário, a agenda, planejamento e planner são ferramentas para libertar, para que a gente possa, né, ter ali um retrato do que a gente está fazendo. E esse retrato, se eu estou fazendo o que tem que ser feito em prol dos meus objetivos, isso me motiva. Quando eu olho para minha agenda, hoje a minha agenda parece lembra daquele joguinho de Tetris? Tá parecendo um joguinho de Tetris, é cheio de quadradinho colorido. Antigamente, quando eu não tinha esse hábito, isso para mim era doído, né, me gerava ansiedade, me deixava angustiada e eu não conseguia seguir, eu desistia da agenda mesmo, e dava desculpa que eu não precisava de agenda. Só que hoje, quando eu vejo as quantidades de coisas que eu estou fazendo que são importantes para chegar onde eu quero chegar, eu me pergunto: se eu não tivesse essa agenda, como seria? Gente, eu não daria conta.
porque eu ia continuar fazendo atividades que não me trazem resultado. E é isso que a gente faz no dia a dia, coisas que não dão resultado. A agenda, ela traz esse direcionamento. A agenda funciona como uma road, como um plano de ação. É na agenda que você vai colocar cada passo a passo que você tem que dar para chegar onde você quer, criatura. Me escuta, por favor. Né? Escuta a tia Siri aqui. Comece a trabalhar isso em você. Pouco importa se é um pedaço de papel, pouco importa se é uma agenda, pouco importa se é um aplicativo, pouco importa se é um planner, pouco importa a maneira que você vai fazer isso, mas faça, né? A grande questão não é o que fazer, mas é como você vai fazer. Porque se você pegar uma agenda para colocar 555 atividades que não te levam a nada, óbvio que a agenda não vai trazer resultado. E se a agenda não trouxer resultado na sua vida, você vai dizer que a agenda não funciona. Mas não é a agenda que não funciona, você que não sabe montar uma agenda. A frustração das pessoas é porque elas não sabem como montar agenda, tá? Então prestem atenção nisso, escutem o que eu estou falando que vocês vão ver como isso pode ser diferente na vida de vocês. A agenda deixa a vida mais organizada, deixa a vida mais leve, tá? E aí depois eu vou dar outras dicas para vocês. O que eu vejo que as pessoas mais erram nesse processo, e aí eu vou fazer assim, né, eu vou dizer aonde está, né, aonde estão os maiores erros e de que forma isso pode ser revertido. O primeiro deles, né, é um pensamento que é muito comum, entre nós, seres humanos, né, principalmente para quem está na vida adulta. Para ser produtivo, eu preciso ter uma quantidade de atividades grande. Ou seja, quanto mais atividade eu tenho, quanto mais atividade eu faço, mais produtivo eu me sinto. Isso é uma crença, mas é uma crença que pode ser questionada. A questão da produtividade não é sobre a quantidade de coisas que a gente faz, mas sim sobre a qualidade e a capacidade que eu tenho em fazer atividades que me trazem resultados. Eu posso ter uma pessoa aqui comigo que faz 50 atividades no dia e ela continua lá procrastinando na zona de conforto, não faz o que tem que ser feito. E eu posso ter uma pessoa que faz 5 atividades no dia e ela gera um resultado absurdo. Quem vocês acham que é mais produtivo? A produtividade não é sobre o quanto você trabalha, a quantidade de tempo que você trabalha, mas sim sobre os resultados que você gera. Se você trabalha 5 horas e gera um resultado X, e outra pessoa trabalha 1 hora e tem um resultado X ao quadrado, qual dessas pessoas é mais produtiva? Então, quando eu começo a quebrar esse meu padrão de pensamento, essa crença vai embora. Se essa crença vai embora, ela me liberta para acreditar que eu não preciso ter 1001 tarefas, 1001 utilidades. Quem tem 1001 utilidades é o Bombril, não somos nós, para ser produtivo. Eu simplesmente preciso fazer o que tem que ser feito com foco, disciplina e gerar o resultado que eu desejo. Isso sim é valioso, ok? Esse é o primeiro ponto. Outra crença que a gente alimenta nessa cabecinha é que eu preciso dar conta de tudo, né? Então as pessoas me pedem 1001 coisas, eu carrego 1001 papéis na minha vida e eu quero dar conta de tudo. Eu visto uma capa de Mulher Maravilha e eu me sinto uma super-heroína. Essa imagem é extremamente destrutiva. Primeiro, eu preciso dar conta de tudo. Tudo o quê? Quem disse que você precisa? Você precisa dar conta daquilo que é importante. E dar conta do que é importante e dar conta de tudo tem uma diferença enorme, né? Então aprenda a tirar sua capinha de super-herói, seja gentil com você mesmo e entenda, você precisa dar conta de fazer o que tem que ser feito dentro daquilo que é importante para você chegar e atingir os seus resultados. Ponto, ok?
Outro ponto importante que acaba minando com esse processo de planejamento de agenda e frustrando muita gente. De pessoas que querem ter o controle de tudo, aquelas pessoas extremamente controladoras, né. A primeira dica que eu daria, entenda o seguinte: você não tem o controle de absolutamente nada. Você tem uma certidão de nascimento, muito provavelmente, certo? Você tem uma certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento tem a data que você nasceu, é um registro, é um documento. Por um acaso, na sua certidão de nascimento, tem a data da sua morte? Você sabe o dia que você vai morrer? Começa por aí. O bem mais precioso que a gente tem é a nossa vida, e a gente não tem o controle de quando isso vai acabar. Então, desce desse pedestal de querer controlar o mundo, porque essa responsabilidade não é sua. Outro ponto que a gente pode aprender com esse desejo de querer controlar tudo e todos. A pandemia está presente desde março de 2020 aqui no Brasil. Ela, mais do que nunca, veio ensinar pra gente que a gente não tem controle de nada. Como diz o Flávio Augusto, para quem não segue ele no Instagram, do canal do Geração de Valor, um empresário incrível, muito inteligente. Ele sempre bate na tecla: estabilidade não existe. Quando a gente aceita olhar o mundo dessa forma, o mundo pode ficar mais leve. Então aceita que você não tem o controle de nada. Você pode controlar alguns comportamentos, você pode controlar suas ações, você pode tentar controlar seus pensamentos. A gente consegue controlar o que está dentro da gente na maior parte das vezes com autoconhecimento. Mas o problema das pessoas não é controlar o que está dentro delas. O problema das pessoas é querer controlar o que está fora dela. O que fulano faz, o que o fulano diz, o que a empresa fez, deixou de fazer, o que aconteceu, deixou de acontecer. Isso não é responsabilidade sua, né? Assuma o controle da sua vida, assuma o controle das suas ações, que isso já é uma tarefa extremamente árdua, e se dê por satisfeito com isso, tá? E aí o que a gente precisa entender dentro desse plano da agenda, do planejamento, gente, fazer um planejamento não significa que você está fazendo algo perfeito. Isso não existe, né? Todo planejamento que a gente traça, seja o planejamento para um dia, seja o planejamento semanal, seja o planejamento mensal, seja o planejamento anual, planejamento para daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, esse planejamento não dá para a gente seguir à risca, porque imprevistos acontecem o tempo todo e você não tem controle da maior parte desses imprevistos que acontecem fora de você. Então, baixa a sua bola e entenda que o seu planejamento não vai ser perfeito. Por isso que é sempre importante quando a gente monta um planejamento, a gente monta uma agenda, né, com os horários, o que a gente vai fazer, a gente sempre ter um gargalo para os imprevistos. Se você aprende a planejar que os imprevistos vão acontecer, você sempre vai ter uma folguinha para conseguir remanejar os seus compromissos, para que você não adie aquilo que tem que ser feito. Você consegue controlar esses imprevistos dessa forma, entendendo e aceitando que eles vão acontecer na sua vida, assim como acontecem na minha vida. Vou até contar uma coisa aqui para vocês. Eu tinha programado para fazer a live agora para 1 hora, para você ver como o imprevisto acontece. Eu deixei tudo montadinho aqui, o computador aqui para o YouTube, o celular aqui, o ring light, tudo bonitinho, uma pilha de livros aqui. E aí eu percebo que a minha gata, a Nina, estava meio estranha. Era 12:30, e eu ia começar a live 1 hora. Eu falei, vou fazer uma makezinha, quando eu vejo ela meio estranha, gente, não sei o que essa gata comeu, ela teve uma diarreia. E eu tive que sair correndo para lavar a busanfa dela antes de vir aqui fazer a live para vocês. Eu não consegui fazer a maquiagem, entende? Mas aconteceu um imprevisto, né? A sorte é que eu tive essa margem, porque senão eu não ia conseguir ajudar ela estava super incomodada, porque gato não gosta de ficar sujo, né? Tipo, eles têm essa implicância. Ela não ia deixar eu fazer a live aqui, porque ela ia ficar miando até que eu conseguisse ajudá-la. Então, percebe, né? Se eu tivesse deixado para almoçar nos 5 minutos finais, eu teria me lascado, né? Então,
acertar esses imprevistos, gente, tudo bem, né, e eu não podia, o máximo que podia acontecer é eu chegar aqui para vocês: "Gente, comecei a live um pouquinho mais tarde, porque a minha gata teve o piriri, que eu posso fazer, né?" Então, quando a gente entende que isso vai fazer parte da vida, que isso também é viver esses imprevistos, cara, tá tudo bem. Eu não preciso me estressar, eu não preciso me descabelar, eu não preciso gritar, eu não preciso xingar, eu não preciso perder o controle, né? Mas essas folguinhas no nosso dia tem que ter, porque uma hora, e vai acontecer, não tem como a gente fugir disso, né? Imagina que chato seria se você pudesse controlar cada passo a passo que você dá e as pessoas dão. Gente, imagina, nada acontece de diferente daquilo. Nossa, que coisa chata. Não ia nem ser prazeroso viver dessa forma, né. Então a gente precisa aceitar que imprevistos vão acontecer e contar com eles, tá. Quanto mais você nega, quanto mais você foge, mais esse imprevisto te domina, porque você não consegue lidar com ele, porque você está ali repelindo. E não adianta repelir, né. Tudo que te irrita te domina. Então, se um imprevisto te irrita, cuidado que ele está te dominando. E quanto mais ele te domina, mais ele aparece. Fica alerta. Ah, e outro ponto importante, gente, isso é muito importante, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando a gente coloca nas nossas agendas somente os compromissos que estão relacionados com o trabalho ou relacionados com obrigações. Então, quando a gente coloca uma agenda, e a maior parte das pessoas fazem isso, e talvez você faça isso, eu já fiz muito isso, até eu entender que não era assim que montava a agenda e as coisas começaram a fluir, que é uma maravilha. Tendo o seguinte, quando eu vou lá na minha agenda e eu só anoto compromissos de trabalho e obrigações, aquilo, só anoto os boletos para pagar, sabe? Cara, a vida fica muito insuportável. Óbvio que eu vou criar ranço da agenda. Não tem como eu não criar ranço de uma agenda quando eu só olho para ela e só vejo compromisso, compromisso, obrigação, 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 obrigação. Para com isso. Não dá para levar a vida dessa forma. Na agenda, você tem que colocar lá a sua pausa para o cafezinho, a pausa para você respirar, para você meditar, para você brincar com seus cachorros, para você ter o tempo com seus filhos. Na agenda entram os compromissos, entram as obrigações, porque isso faz parte da vida adulta. Mas o prazer, o bem-estar, o lazer também precisam estar na agenda. Porque fica aquela sensação, eu programo tudo que eu sou obrigada a fazer, mas na hora do lazer, de me divertir, de aproveitar a vida, não está na agenda. E aí aquilo deixa de ser importante, você se perde nessa situação e passa a entender que a vida é uma obrigação. Então, quando na agenda a gente coloca esses momentos, é extremamente libertador. Porque eu olho para a minha agenda e eu não só enxergo coisa, nossa, puta que saco, eu tenho aquele boleto para pagar. Mas eu falo assim, nossa, eu tenho isso para receber, entende? Eu fiz uma relação aqui com dinheiro para que vocês entendam. Mas não é só sobre isso, né? Nossa, eu preciso cumprir esses compromissos. Putz, trabalhei 8 horas seguidas, suei. Qual que é a recompensa? Qual é o prazer que eu tenho nesse dia de ter feito tudo que eu tinha que fazer? Nenhum. Por isso que as pessoas não fazem, por isso que as pessoas não gostam de fazer o que tem que fazer. Por isso que as pessoas descontam na comida, porque a comida vai virar fonte de prazer. Então, se a gente pensa antecipadamente no que eu vou me dar ali de prazer, de usufruir da vida de forma positiva, por ter cumprido com todas as minhas obrigações, as coisas ficam mais leves. Pensando numa relação trabalhista, por exemplo, dentro da CLT, para quem ainda é CLT, trabalha nesse regime, a gente tem uma série de obrigações de um contrato de trabalho para cumprir, certo? A gente cumpre essas obrigações, no final do mês eu tenho o meu salário, o salário é o meu direito, e eu só recebo o meu salário se eu cumprir com as minhas obrigações, tecnicamente é isso. A vida é a mesma coisa, eu tenho uma série de obrigações que eu preciso cumprir, mas eu tenho os meus direitos. E isso daqui não pode ficar em desequilíbrio. As pessoas vêm fazendo as obrigações, mas elas não vêm pagando os benefícios, não vêm pagando os direitos. Então, num dia, eu cumpri com as minhas obrigações, o que eu tenho direito de fazer agora?
Pensem nisso, porque pode ajudar e muito nesse processo da agenda. Outro ponto importante é sobre a arrogância de achar que guarda tudo na cabeça. E eu falo com essa palavra, né, eu vou guardar tudo na minha cabeça, justamente porque eu já tive, né, essa mesma arrogância. A minha desculpa para não montar uma agenda é que eu guardava tudo na minha cabeça. Eu guardo tudo na cabeça, por que que eu vou ter uma agenda? Nossa, nada a ver, meu, tá tudo aqui. Entenda, se a gente for pegar a mente consciente e mente subconsciente, falando de uma forma metafórica, o seu subconsciente tem 95% de capacidade, o seu consciente 5% de capacidade. Seu consciente é a sua parte racional, a parte da força de vontade, de questionamento, de raciocínio lógico, de foco, de atenção. Se você vem usando esses 5% para se lembrar de coisas que não precisariam estar ali para ser lembradas, poderiam estar num pedaço de papel em um aplicativo, olha o tanto que você vem prejudicando as suas ações, sua atenção, seu foco, por perder tempo em guardar essas coisas na sua cabeça. E não adianta falar que não perde. Perde, porque ele está aqui, está no seu radar. Tem uma janelinha dessas informações abertas. Quando você abre uma outra janelinha, ela não funciona tão bem. Então você precisa fechar uma janelinha e deixar fazer o que tem que ser feito ali naquele momento. Eu só queria fazer um adendo para vocês aqui, gente, sobre essa questão da gente colocar na agenda só a questão dos compromissos, né, das obrigações. Quando eu vejo isso, já aconteceu em alguns casos da mentoria, de pegar esse padrão, onde a pessoa entende que a vida é um grande jogo de obrigação, eu consigo entender a dor, porque eu, de uma certa forma, já tive essa dor, né? A gente acaba sendo engolido, né, por uma série de obrigações que a gente tem na vida. A gente se ocupa tanto com o trabalho, com preocupações, né? Então, para quem tem família, os pais de família, questão financeira, muitas vezes, tudo isso vai criando uma avalanche tão grande que a gente esquece que a gente deveria, de uma certa forma, honrar nossa vida através da felicidade. E tem muita gente esquecendo de ser feliz, tá? E isso não faz sentido nenhum. Então, se você precisa colocar na sua agenda, se você precisa lembrar, né, que você tem que ser feliz, coloque isso na sua agenda. Qual é aquele pedacinho do dia que você vai tirar para fazer algo que te dá prazer? Qual vai ser aquele pedacinho do dia que você vai tirar para cuidar de você? A gente precisa estabelecer tempos para o trabalho, a gente precisa estabelecer tempo para a nossa vida pessoal, seja a parte física, intelectual, emocional, a parte espiritual. A gente precisa estabelecer tempo para cuidar do nosso dinheiro. A gente precisa estabelecer tempo para cuidar das pessoas que a gente está envolvido, para cuidar da sociedade que a gente vive. Então, não faça da sua vida uma obrigação. Você não veio nesse mundo para ser obrigado a só fazer as obrigações. A gente tem que cumprir muita coisa, de fato tem. Mas não é justo honrar a nossa vida vivendo uma vida de qualquer forma, entende? A gente precisa honrar a nossa vida através da felicidade. A felicidade, ela nunca está no final, né? Eu vou ser feliz quando eu atingir isso. Não. A gente precisa encontrar a felicidade no dia a dia. A felicidade sempre é o caminho. Então, se você tem essa dificuldade de pensar em recompensas, de pensar em conseguir criar esses momentos de prazer no seu dia, para fazer isso diariamente. Começa a colocar na sua agenda os momentos de prazer, os momentos de felicidade. Programa esse tempo para você, vai ser importante também. E aí talvez a agenda se torne um processo muito, 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 muito mais saudável na sua vida. Eu consigo fazer isso hoje. Hoje, a partir desse ano, a minha agenda deu uma bela bagunçada, porque, de uma certa forma, agora, por conta de trabalho, né, eu tenho agenda compartilhada com mais 2 pessoas, então é uma série de compromissos que a gente realmente tem que cumprir. Mas no meu momento, né, comigo mesma, o meu momento do inglês, da leitura, o meu momento com os meus cachorros, eles também são reservados, eles também são preservados. Então, assim, no final do dia, né, a conta precisa pelo menos estar equilibrada entre obrigação e prazer, entre direito e obrigação.
Pensa nisso, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, gratidão pela audiência. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo em mais um episódio do E aí, Siri. Esse é o episódio 3, onde a gente falou da questão de pessoas que se sentem frustradas com a falta de tempo. Eu espero do fundo do meu coração ter ajudado você e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo grande. Tchau, tchau.